Salmos de número 132. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos 132. Você que encontrou, vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Está lendo na NVT. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, um símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação. Este é meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento, vestirei seus sacerdotes com salvação, seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, este salmo, ou a tonalidade desse salmo, em continuidade aos salmos de romagem, a tonalidade desse salmo, o qual nos leva a rememorar histórias, a olharmos para o passado, mas também relembrar promessas, para olharmos para o futuro. Essa é a tonalidade apresentada desse salmo. Memórias, histórias e promessas. Diante dessa tonalidade desse salmo cantado, como os irmãos bem sabem, os salmos de romagem que eram usados para os peregrinos em direção a Sião, nas suas peregrinações, eram cantados, e esse salmo apresenta essa tonalidade, essa temática de relembrar, de rememorar histórias, memórias e promessas. Dito isso, vamos rememorar uma história de forma rápida, pois o tempo já nos cobra, mas eu gostaria que os irmãos caminhassem junto comigo nesse salmo. Vamos à história. O povo de Israel está no deserto. E Deus, que tirou o seu povo de Egito,
colocou o seu povo no deserto, estabelece um local para a adoração. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus então instrui a Moisés: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Nesse local de adoração, nesse tabernáculo, um item se destacava. Esse item era a Arca da Aliança. Você vai saber mais sobre a Arca da Aliança quando você lê Êxodo capítulo 25, de 10 a 16, e o 37, de 1 a 5. Dentro dessa Arca da Aliança, Hebreus capítulo 9, versículo 4, vai nos fazer um compilado e nos ajudar a entender o que tinha dentro dessa arca. Primeiro, as tábuas da aliança, e mais para frente, acresceu-se ou guardou-se na Arca da Aliança um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. E quando nós, então, um dia, se Deus nos der a oportunidade, falarmos sobre Êxodo, Levítico, Deuteronômio, a gente conversa mais um pouco sobre isso tão logo. Mas essa arca, amados, era um símbolo. Essa arca era uma representação da presença de Deus no meio do seu povo. E justamente por isso que haviam pessoas específicas para manuseá-la, justamente por isso que havia uma forma específica de transportá-la, justamente por isso que havia um local específico para a sua permanência. Afinal de contas, era a representação da presença de Deus no meio do povo. A arca era vital na vida do povo, pois com a presença dela, o povo cria que Deus estava com eles. Saber e perceber a Arca da Aliança estar no meio do seu povo encorajava o povo, alegrava o povo, dava segurança ao povo, pois o povo relembrava: Deus está no meio de nós. Então, tudo girava, ou a vida do povo girava, e tinha como centro, amados, o tabernáculo e a Arca da Aliança. Quando o povo estava no deserto e o povo caminhava, Moisés exclamava: levanta-te, Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam diante de ti. Quando a arca parava, Moisés então exclamava: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Porque a arca, quando ela levantava, o povo caminhava, e a arca ia à frente, simbolizando que Deus está guiando o seu povo. Quando a arca parava, então o povo montava o acampamento, e o tabernáculo ficava no meio. Algumas tribos ao norte, algumas tribos ao sul, algumas tribos, eu não sei para onde, leste ou oeste, mas o tabernáculo ficava no meio, simbolizando a centralidade de Deus na vida do povo. Tudo girava em torno disso. Deus era o centro. Deus era o guia. Mas, amados, o povo então avança do deserto e vai ganhando terreno na terra prometida, conquistando, tomando posse da terra prometida. E ao tomar posse de grande parte da terra prometida, eles estabelecem um centro espiritual numa cidade chamada Siló. Josué capítulo 18, versículo 1, nos relata isso. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Agora, Siló virou então o centro espiritual. Enquanto o povo estava terminando de conquistar e ocupar a terra,
Siló era onde a tenda do encontro, o tabernáculo, a arca estavam fixadas para culto, adoração do povo de Israel. Contudo, amados, quando nós rememoramos a história, sabemos que no avanço da conquista na Terra Prometida, o povo começa não somente a se espalhar, o povo começa a se dispersar de Deus. No período final de Juízes, no último versículo, ele retrata o seguinte, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O povo está se espalhando, mas o povo também está se dispersando, se distanciando de Deus. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Deus começa a deixar de ser o centro. O povo, amados, se afasta de Deus, mergulha na idolatria e perversidade. E Deus, então, traz o juízo pela mão dos filisteus. Jeremias capítulo 7, versículo 12. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Salmo 78, a partir do versículo 58. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses com os seus ídolos. Despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Entregou sua glória nas mãos de inimigos. O povo que agora mergulha na idolatria e na perversidade, se afastando cada vez mais de Deus, sofre as consequências. E o que acontece? 1 Samuel capítulo 4 relata que a arca de Deus é tomada pelos filisteus. É o episódio em que a esposa, a nora de Eli, grita ao dar à luz seu filho, Icabode, foi-se a glória de Deus. O povo é derrotado, a arca é raptada, é levada embora. Foi-se a glória de Deus. Agora, inicia-se um longo período em que a arca transita longe do tabernáculo, longe do povo de Deus, longe da vida do povo de Deus. E em 1 Samuel, nós conseguimos enxergar e observar e rememorar que a arca passou um período entre os filisteus. O lance é que não deu muito certo para os filisteus. Quando eles levaram para o templo do seu deus Dagom, o Deus não parava em pé diante da arca. Quando tiraram do templo de Dagom e levaram para outras cidades, toda cidade que chegava, o povo sofria por causa da presença de Deus. E a arca permaneceu em território filisteu durante 7 meses. Mas o povo desesperado, tira a arca daqui. Tira a arca daqui. Até que a arca, amados, o povo clamando, pede para que busquem a arca. Em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 21, então vieram mensageiros ao povo de Quiriate Jearim e disseram, os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. Então, no capítulo 7, versículo 1 e 2, então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor.
A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. A arca de Deus permaneceu longe durante muito tempo. E o povo começou a entender o que eles fizeram, o que ocasionou esse afastamento, o sofrimento das consequências dos seus pecados, que afastaram a presença de Deus, a glória de Deus do meio do povo. Porque o abandono de Deus, o abandono da centralidade de Deus nas nossas vidas, nos levam a colocar outras coisas no lugar de Deus. O problema é que essas outras coisas que se colocam no lugar de Deus só nos sugam. E o povo agora entristecido, o povo agora órfão, por intervenção divina, por misericórdia e graça de Deus, após um longo tempo, Deus levanta Davi. E Davi, agora rei, Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo, e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas para toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Davi agora se dispõe a ir atrás da arca e trazer de volta a arca do Senhor, conduzindo-a a Jerusalém. Nós sabemos, em 2 Samuel capítulo 6, já nos narra que na primeira tentativa de Davi não deu muito certo também. Houve falha. Davi, com boa intenção, Davi, alegre, motivado, vai atrás da arca. Só que ele faz as coisas da maneira errada, não da maneira prescrita. E isso também nos ensina algumas coisas. Só boa motivação, amados, não serve. Boa motivação apenas não serve. Nós devemos estar motivados, mas sermos encorajados a observar o que Deus afirma na sua palavra. Porque não fazemos as coisas do nosso jeito, na nossa própria força, da nossa maneira. Não estabelecemos as coisas da nossa forma. Família, casamento, criação de filhos, culto, adoração, não é espontâneo, irmãos. Espontâneo no sentido de que nós, e eu já participei de alguns cultos, nesse sentido, em que ninguém sabe quem vai pregar. E de repente, Deus me tocou que quem vai pregar é fulano de tal. E aí é espontâneo que agora vamos chamar o grupo de dança da igreja. É espontâneo, vamos fazendo tudo espontâneo. Tudo de acordo com o nosso coração. Tudo como pensamos, tudo como achamos. E estamos achando que estamos agradando a Deus dessa maneira. Só que eu não quero te entristecer, mas eu quero usar uma palavra contemporânea. Só que não. Deus estabelece a forma
de culto, a forma de adoração, a forma de casamento, a forma de criação de filhos, de acordo com a sua palavra. E é o que eu e você precisamos observar, ainda que tenhamos uma boa motivação. Mas dito isso, amados, Davi, ao ver Uzá morto por tocar na arca, quando a arca estava caindo, tendo em vista que o transporte da arca era o indevido, as pessoas que transportavam a arca eram indevidas. Davi, com medo do Senhor, deixa 3 meses na casa de Obed-edom. E a presença da arca na casa de Obed-edom traz bênção a Obed-edom e a toda a sua família. E Davi é encorajado mais uma vez. Mas agora, da forma correta. Mas agora, da forma prescrita. E aí, a arca é trazida. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 25, então Davi, as autoridades de Israel, os generais do exército, foram à casa de Obed-edom, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Versículo 27, Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim, todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Agora, da maneira correta, a alegria, a festa, a canto, a celebração, a envolvimento de todo o povo, porque a arca está vindo de volta. Deus está no meio do seu povo. Toda essa história, amados, para entendermos o contexto, que mostra o porquê o salmista está agora clamando ao Senhor no versículo 1 do Salmo 132. Lembra-te de Davi. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Essa palavra aqui de sofrimento, provação, é a mesma palavra hebraica para a ideia de humilhação. Lembra das humilhações, daquilo que Davi sofreu, de como ele foi humilhado, de como ele se humilhou, das suas provações, das suas tentações, das suas aflições. Lembra, Senhor, do descrédito. Lembra do escárnio. Lembra das perseguições. Lembra das maquinações. Lembra das tentativas de golpe de Estado contra o reino de Davi. Lembra de tudo que ele sofreu. Tudo isso para que Deus voltasse a ser o centro da vida do povo. Lembra das humilhações que Davi sofreu. Lembra de tudo que ele passou. Para que o Senhor voltasse a ser o centro da vida do povo de Israel. E não somente isso. Do versículo 2 ao versículo 5, ele apresenta o juramento, os votos de Davi, usando uma linguagem hiperbólica, é verdade, mas para demonstrar a sua aplicação, o seu zelo, o seu anseio, o seu compromisso, a sua dedicação. Dizendo que as coisas de Deus são mais importantes que as minhas coisas. Davi está mostrando que eu não vou descansar. Eu não vou parar. Enquanto Deus não tiver um lugar apropriado. E Davi está nos ensinando, amados,
que Deus é uma prioridade. Versículos 6 e 7, ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar, que é um outro nome para Kiriat Jearim. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante do seu trono. Há um anseio, há um desejo, há uma busca contínua, mostrando Deus é uma prioridade, ou deve ser uma prioridade para nós. E agora, do versículo 8 ao versículo 10, o salmista então faz uma oração. E é uma oração nesse momento de transição, em que a arca está vindo para Jerusalém, ou está entrando no templo. Por isso que alguns estudiosos afirmam que é possível que esse salmo esteja atrelado às palavras de Salomão na dedicação ao templo. Ou então seja alguém que ouviu as palavras e então redigiu essas palavras e compôs esse salmo, porque vivenciou aquele momento. Mas essa oração registrada, ela expressa o desejo não somente pelo símbolo, a arca de Deus, mas ela expressa o desejo pela presença de Deus. Levanta-te, Senhor. Lembra de Moisés? Quando a arca levantava, ela ia à frente, e Moisés então dizia: levanta-te, Senhor. Aqui é essa mesma oração, essa mesma ideia. Levanta-te, Senhor, conduza o seu povo, dirija o seu povo, esteja nos pastoreando, nos guiando, nos conduzindo, nos instruindo, nos orientando. Esteja conosco, levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca. O salmista expressa, amados, não somente o desejo pelo símbolo, mas pela presença. E o que isso quer dizer conosco? Relembre, em 1 Samuel capítulo 4, a arca foi levada por apego ao símbolo. O povo estava em tremenda Ofne e Finéias em tremenda corrupção, o povo em idolatria, em perversidade, afastado de Deus. E aí os filisteus então estão pressionando o povo de Israel. Eles em guerra, e aí eles se lembram: a arca do Senhor, vamos atrás da arca, vamos buscar a arca. E quando a arca chega no meio do povo de Israel, há alegria, há celebração, há bate-pé, há gritaria. De forma que o texto relata que os filisteus ficaram com medo. A terra chegou a tremer quando a arca chegou. Só que o resultado foi derrota do povo de Israel. Porque eles se apegaram ao símbolo, à arca, mas não se apegaram à presença de Deus. Amados, isso ensina para nós que o apego às estruturas, às metodologias, às linhas teológicas, às práticas religiosas, mais do que a presença de Deus, leva ao fracasso e até à incredulidade. Essa é a representação clara dos fariseus, quando o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, está diante deles, mas eles estão apegados à religiosidade fria, mórbida, morta, a práticas ritualísticas, apegados aos símbolos, ao invés da presença. É certo, amados, e aqui nós, com a graça de Deus, queremos encorajar os irmãos a estudar teologia, a avançar nos ensinos teológicos, a lerem livros. Nós temos muitos livros. Nós estamos buscando encorajar os irmãos a ter uma prática de vida piedosa em comunidade, a termos um culto que agrade a Deus, baseado na palavra de Deus, tendo Cristo como centro das nossas pregações, das nossas vidas, da nossa igreja. Mas, amados, isso não muda o fato categórico e insofismável que eu e você precisamos conhecer a Deus.
ter comunhão com Deus. Ansiar pela presença de Deus nas nossas vidas, na nossa casa. Não adianta você participar de todos os cultos. Não adianta você ser um acadêmico da fé e não conhecer a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí a resposta deles é que eles curaram, eles expulsaram demônios, eles fizeram até milagres. E amados irmãos, se nós encontrarmos uma pessoa dessa por aí, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, a gente diz, é de Deus. Alguém que profetiza e se cumpre. Alguém que cura pessoas. Alguém que expulsa demônios. Nós vamos dizer, é de Deus. Aí Deus está dizendo, eu não conheço. Porque, amados irmãos, não basta se apegar a símbolos. Precisamos estar apegados à presença gloriosa de Deus. Precisamos conhecer a Cristo. Precisamos andar com Cristo. Precisamos amar a Cristo. Precisamos conhecer a Cristo. Mas o salmista, nessa oração, ele clama, levanta-te, Senhor, entra no teu lugar de descanso junto com a arca, o símbolo do teu poder, que os teus sacerdotes se vistam de justiça. Há um clamor por líderes fiéis, que andam em retidão e sinceridade, servindo o povo com amor. Há uma marca, amados, e o apóstolo Paulo nos ajuda nisso. Há uma marca de um perfil, de um líder levantado por Deus. E ele marca lá, não ganancioso. Não ganancioso. Por isso, irmãos, quando alguém pede dinheiro para te entregar alguma coisa, profecia, quando alguém pede dinheiro para fazer uma oração forte, amados, isso é falso profeta. Porque um líder fiel, a busca dele, constante, contínua, é que ele anda em retidão, em sinceridade, servindo o povo com amor. E essa oração que nós precisamos reproduzir, amados, que os teus sacerdotes se vistam de justiça, mas também que os teus fiéis cantem de alegria. Devemos clamar por um povo que exulta e se alegra em estar, amados, na presença de Deus, em estar junto com os irmãos, em estar em congregação, em estar em comunidade, servindo uns aos outros, orando uns com os outros e uns pelos outros, dedicando a sua vida em edificar a vida de outro. Um povo que copia o salmo todo dia de culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Povo que exulta de alegria, o desejo de estar com os irmãos para cultuar ao Santo Deus. Mas ele também ora, amados, por causa do teu servo Davi, não rejeites aqueles que viste. É por isso que é muito provável que ou Salomão, ou alguém que ouviu as palavras de Salomão, tenham redigido esse salmo. Mas esse versículo, ou esse trecho, ele nos ensina, amados, sobre o desejo para que Deus abençoe a nossa descendência. O legado que devemos deixar, a marca que devemos deixar, a semente que devemos deixar no coração dos nossos descendentes. Porque é um clamor, por causa do teu servo Davi, não rejeite aqueles que ungiste, aquele que vem depois. E é isso que o salmista está nos ensinando a orar, a clamar
clamar ao Senhor pela nossa descendência, irmãos, pelos nossos pequeninos, para que eles sejam marcados pelo Evangelho e atraídos pelo Espírito Santo de Deus, a amarem a Deus também. Por amor aos seus servos, que Deus nessa comunidade não rejeite a nossa descendência, irmãos, mas que a nossa descendência seja uma descendência fiel, temente e abençoada pelo Senhor. Mas agora o salmista, ele caminha e aponta para as promessas de Deus. Ele agora vai relembrar as promessas. Do versículo 11 ao versículo 18. As promessas a Davi, perceba que estão nos verbos, que estão com os verbos no futuro, e no futuro do presente, do indicativo. Colocarei, habitarei, abençoarei, tornarei, saciarei, vestirei, aumentarei. E aqui no texto tem uma ênfase condicional, se os seus filhos. E é triste observar que quando nós olhamos, amados, para os reis, depois de Davi, a decepção é grande. Já começa com Salomão no final da sua vida, depois com seu filho. A maioria dos reis, depois de Davi, amados, não fizeram um bom reinado. Mas graças a Deus, amados, que Ele não só promete, mas Ele faz as suas promessas se cumprirem. Graças a Deus, por sua graça e misericórdia, Ele faz as suas promessas se cumprirem. É por isso que categoricamente podemos crer que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque foi assim que Ele fez na vida de Davi. Ele cumpriu as suas promessas. Por isso, amados, quero levar aos irmãos para aplicações finais rapidamente. Diante desse quadro, diante dessas histórias, diante dessas memórias, diante dessas promessas, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre que Jesus Cristo, como o termo grego nos ensina, lembre que Jesus Cristo tabernaculou, Ele se encarnou e habitou entre nós. Lembre que Jesus Cristo obedeceu, lembre que Jesus Cristo serviu, lembre que Jesus Cristo se humilhou e foi humilhado, lembre que Jesus Cristo sofreu, lembre que Jesus Cristo foi tentado, foi provado, mas sem pecado, morreu. Mas lembre-se que Ele ressuscitou. E lembre-se que esse Deus ressurreto reina. E Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amados. Que continua governando soberanamente. E a destra do Pai intercede por nós. Por isso, lembre-se de Jesus Cristo. Se você quer fazer aquilo que a palavra nos ensina, trazer à memória aquilo que te dá esperança, lembre-se de Jesus Cristo. Lembre da história da redenção. Que de Gênesis a Apocalipse, irmãos, que começaram em Gênesis e terminam em Apocalipse. É por isso que ao lembrar de Jesus Cristo, nós podemos também relembrar das suas promessas. E ao olhar para o passado, ver que as promessas que Ele prometeu, muitas delas Ele já cumpriu. E pelo fato dele já ter cumprido muitas promessas que Ele prometeu, amados, é seguro,
é confiável de que, ao olharmos para o futuro, Ele vai cumprir as promessas que Ele prometeu. Por isso, lembre-se de Jesus Cristo. E segundo, relembre das promessas de Deus. Relembre das promessas de Deus para o seu povo. Relembre das promessas de Deus para a sua igreja. Relembre das promessas de Deus quando olhar para um futuro. Mesmo que no presente, amados, nós sejamos tomados por perplexidade. Mesmo que no presente nós fiquemos ansiosos. E aí Miguel vai e lê: não andeis ansiosos com coisa alguma. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Há promessas de Deus para nós aqui nessa terra, mas há promessas de Deus, amados, para o mundo por vir. E ainda que todas as coisas nessa vida tentem mostrar ou dizer que não vai dar certo, relembre das promessas de Deus, que no final Ele diz em Apocalipse: eu vou enxugar as lágrimas. Eu vou enxugar as lágrimas. Lá não haverá dor. Lá não haverá luto. Lá não haverá pranto. Lá não haverá falta. E lá nós desfrutaremos da comunhão eterna com o Senhor Jesus. Relembre do que Ele prometeu. Mas terceiro e último, tenha Deus como prioridade da sua vida. Tenha Deus como prioridade da sua vida. Não seja, amados, e eu mandei esses dias, né, no grupo, e o pastor Áquila, da PIB de Moriaé, informou a sua igreja que os cultos ao vivo não terão mais. E não terão mais porque eles não querem, ao conversar com a sua liderança, eles não querem transmitir essa ideia de que está tudo bem você ficar em casa. Está tudo bem você viver um cristianismo de espectador. Está tudo bem você viver um cristianismo de consumidor. Ele falou: não é isso que queremos transmitir. E, amados, eu uso essa história, ou esse fato, para demonstrar que quem tem Deus como prioridade se engaja, se dedica, se envolve. E perceba que ter Deus como prioridade, também não estou querendo dizer que você tem que negligenciar alguma coisa. Que você tem que negligenciar a sua família. Tem que negligenciar o seu trabalho. Quando nós falamos em ter Deus como prioridade, eu estou colocando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em tudo em que nós fazermos para agradar ao Senhor. É por isso que a esposa, ao fazer a carne moída, ela deve fazer com alegria, porque ela está fazendo para o Senhor. Ter Deus como prioridade. Por isso que quando ela troca a fralda do neném, e que às vezes vem abençoada, né? Ela troca com alegria, porque ela está fazendo para o Senhor. Por isso que quando o marido sai para trabalhar, ele ora a Deus pedindo força e saúde e proteção, para que ele saia e volte, mas quando ele chegar no seu trabalho, ele faça para o Senhor. Não faça somente para ganhar dinheiro. Não faça para se autopromover. Não faça esperando o elogio dos homens. Faça tendo Deus como prioridade. Eu faço para agradar ao Senhor. Eu faço para honrar ao Senhor.
Isso é demonstrar na minha vida e no dia a dia que eu tenho Deus como prioridade. É por isso que eu me dedico em fazer o melhor que eu puder. Por isso, se engaje, se dedique no ministério, na vocação e também na vida da igreja. Tenha Deus como prioridade. Não se engane em buscar juntar bens nessa terra, coisas que às vezes você nem vai usufruir. Mas se engaje em construir um tesouro no céu. Se engaje em honrar a Deus com a sua vida em todo o tempo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por sua palavra. Que o Senhor nos desperte e nos encoraje, ó Deus, a cada dia, a olharmos, ó Deus, para o passado e aprendermos, ó Deus, e crermos, ó Deus, e colocar a nossa esperança no Senhor, que cuidou do seu povo no passado, que cuida de nós no presente e que cuidará de nós no futuro. Nos ajude, ó Deus, a cada dia encher o nosso coração de esperança e confiança, ó Deus, sabendo, ó Deus, que mesmo que às vezes, em circunstâncias da vida, passemos por situações adversas, nós possamos continuar, ó Deus, firmes, relembrando que o Senhor prometeu que estaria conosco.